queridos, a paz do Senhor. Amém? Estamos todos aqui. Essa pergunta é redundante, né? Se estamos aqui, você está me vendo, eu estou te vendo. É que às vezes, acho que pouca gente, mas às vezes a gente está num lugar como esse, ficar com a cabeça longe de outras preocupações, e Deus está falando com você e comigo. Por isso que eu te pergunto se você está aqui. Se nós estamos aqui, podeis assentar, por favor. Queridos, eu confesso aos irmãos que se isso for introdução, não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu estava ali desde o começo, observando a administração da nossa irmã. Por favor, irmão, quem bebe água sou eu. E eu estava pedindo já a misericórdia do Senhor. E desde o começo, como a irmã falou, tudo dele, por ele e para ele. Tudo é dele, irmãos. Às vezes eu preciso falar algumas coisas antes de começar, vou ser bem breve. Eu sou bem racional, minha esposa fala que eu sou de outro planeta, eu sou extremamente racional. Eu, diante de algumas situações, eu procuro solucionar o problema, eu sofro por alguns segundos, mas eu vou com o objetivo e às vezes depois aquilo não me causa um certo impacto que nem outras pessoas. Mas eu louvo a Deus porque nessa manhã eu sou provou que eu sou humano, eu estou sensível à voz de Deus. Porque a nossa irmã ministrou nessa manhã, humilhou o coração dela, e eu aqui não conseguia falar outra coisa, a não ser pedir perdão ao Senhor pela forma como nós temos tratado esse ministério. Eu não conseguia falar outra coisa aqui, irmãos. Eu sei que bastante pessoas estavam com os olhos fechados, mas se você prestar atenção e quem aqui fez toda a vez, eu só conseguia pedir misericórdia e perdão ao Senhor. Porque como ela falou, irmãos, nós temos filhos, temos família, nós não aceitamos que ninguém dê nada pela metade para os nossos filhos. Então, esse trabalho que o Senhor colocou nas tuas mãos, esse ministério, faça com toda a tua força. A Bíblia diz também em Eclesiastes 9 e 10, tudo que tiver mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Porque para ser cultura onde tu vais, nós todos vamos, lá não há indústria, não há conhecimento, não há nada que possa ser feito. Amém, queridos? E eu vou me apresentar aqui rapidinho. Meu nome é Sérgio, hoje eu não sou conhecido como Sérgio, sou conhecido como esposo da irmã Márcia, da tia Márcia, tá? E isso eu quero dizer para vocês que é gratificante. Ela contou no treinamento que nós fizemos, um adolescente, no ano passado, lá na regional de São Vicente, e ela contou que eu fui líder dela. Eu não sou tão velho assim, querido, mas eu tenho alguns anos. E eu fui líder dela de jovens. Quando ela se converteu, eu fui líder dela. E hoje eu tenho o prazer de ser liderado por ela. Amém, queridos? Isso é o que Deus faz. Quando você está disposto a aprender sempre, quando você reconhece que é dele, por ele, para ele, você está disposto a aprender sempre. Porque aquele que não se senta para aprender nunca vai estar no alto para ensinar. Amém, queridos? Você está aqui hoje, você talvez tenha até um conhecimento a mais do que ele veio falar, mas você está se assentando e alguma coisa o Espírito Santo tocou na tua vida nessa manhã. Amém, queridos? Eu louvo a Deus porque você acabasse de agora, irmão. Você é contente e foi tremendo para porque Deus tocou no meu coração. Amém? Para explicar só porque eu estou pedindo esse perdão, a minha esposa trabalha comigo, nós temos ali uma restauradora de caminhões. Eu tenho também alguns caminhões rodando. E ela é minha adjuntora. E quando tem esses trabalhos, ela passa 1 a 2 semanas cuidando disso. E eu fico sozinho ali. Então é complicado fazer o financeiro, é nota ali para ela vai de casa, me auxilia bastante. E às vezes eu deixo para ler isso aqui, para ver, em cima da hora. Então quando a irmã estava falou comigo que eu não posso, eu tenho que tirar tempo para isso também. Porque se eu estou aqui falando de excelência e de profundidade, no mínimo eu tenho que mergulhar. E o Senhor me trazia rapidamente, irmãos, uma ministração, me deu agora. Todos nós nadamos aqui. Quem sabe nadar aqui? Levanta a mão, quem sabe nadar? Pouca gente aqui não tem praia, né? Eu estou pensando que estou lá na Baixada. Mas praticamente todo mundo já foi numa piscina e arrisca nadar. Quando teu pai e tua mãe, muito novo, te ensina a nadar, fala, bate os braços e as pernas, e vai lá. E a gente aprende a nadar com a cabeça fora da água. Quem sabe nadar ou se bater na água, nada com a cabeça fora da água, para respirar, porque tem medo de pôr a cabeça debaixo da água. Quem já fez natação, primeira aula é que se nada com a cabeça debaixo da água. E o Senhor falando, mas o que tem a ver, Senhor? Para ter profundidade, precisa mergulhar, precisa confiar em Deus. Se você está nadando com a cabeça fora da
trouxe. Você precisa mergulhar, você precisa se entregar no mar que é o Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Então não se deixe intimidar pela vida, o mar, a tempestade. Vá e mergulhe, porque o Espírito Santo de Deus está ali para te ajudar. Amém, queridos? Pode colocar o primeiro slide, querido? Isso, está aqui. Servindo com profundidade no ministério infantil. Amém? Eu vou correr, irmãos, porque eu quero passar para minha esposa que ela que detém esse dom, né? Nós estamos aprendendo. Foi líder de missões por 11 anos na Igreja Brasil para Bicho Cubatão, no campo, até 2019. Em 2019, no dia 31/12, eu entreguei ao meu pastor e falei para ela que ia auxiliá-lo no ministério por uma deficiência que eu via de fora, né? Aí você vê aqui que quase que 90% são mulheres no ministério infantil. E nossas crianças têm sido bombardeadas com ideologia de gênero e coisas afins que eu não vou entrar, ela vai falar um pouco sobre isso. E eu via que minha esposa tem um dia que ela pega uma criança para se auxiliar. Então ela coloca o avental igual na criança, a criança fica mini Márcia. E eu percebia que os meninos, irmãos, queriam ter uma mini Márcia, mas não pode. Como é que você vai colocar o avental num menino e vai imitar os seus trejeitos? Querendo ou não, você está fortalecendo que ele pode ser o que ele quiser. Eu falava, falta figura masculina no ministério. Eu via o esforço dela e eu estou aí para auxiliar, estou engatinhando, irmãos. É muito difícil pregar para criança, viu? Você que é pastor, você que é líder, você que é obreiro, irmão, você pega aqui a Bíblia, você começa a Bíblia, você prepara os textos, você solta aqui todo mundo agora. Irmão, vai pregar para criança. Ela te faz uma pergunta no meio da história, ela te quebra no meio. Se você estiver preparado, acabou a tua ministração, acabou tudo, você vai para o zero e vamos brincar, criança. Queridos, não é brincadeira não, pregar para criança, irmãos. A preparação é muito mais profundo, viu? Muito mais profundo. Fomos dar ali no CFM Alfa, né? CFM Alfa, ali, e nós fizemos uma ministração, né? Depois fizemos uma prática. E eu ficava com aquela criança que ela falava, aquela criança que a gente falava que era tentada, né? E eu ficava fazendo pergunta, mas como? Chegou a hora de eu ministrar, irmãos, no outro dia, e os alunos começaram, como? Aonde? Por quê? Mas tu não falou isso? O que é varão? Porque a gente tem varão, ou varoa, ou não sei o que, ou abençoada. A criança não tem isso, irmãos, não tem isso. E começaram a fazer a pergunta, eu vi o quanto é difícil estar do outro lado. Amém? Mas vamos lá. Aqui em diz assim, uma coisa que deve ser um prazer para todo filho de Deus é ser servo. Ele nos chamou para servir. Então, o nome dele deve ser exaltado através do nosso serviço. Amém? Quando nós aceitamos a Cristo, irmãos, nós entendemos que antigamente se falava muito isso, hoje se fala pouca. Hoje você convida a pessoa na frente e fala, declara comigo, eu aceito Jesus no meu coração para transformar minha vida. Antigamente era obrigatório falar, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Amém? Quando você fala Senhor, você está se colocando na condição de servo. Quando você chama uma pessoa de Senhor, você é servo dessa pessoa que você está falando. Certo? Quando nós somos servos de Deus, irmãos, temos que entender que o nosso serviço é para Ele. Amém, queridos? Você não está servindo para o teu pastor, não. Você está servindo para o Senhor que te chamou. Nosso serviço ao Senhor deve ser prestado com honra. E o serviço que devemos honrar, com o nosso serviço honrar a Deus, também ao próximo e àqueles que nós servimos. Muitas das vezes nós vemos pessoas, irmãos, que servem a Deus com excelência na visão dele. Vamos ver um pouco mais para frente. E nós temos que servir a Deus com excelência na visão de Deus. Amém, queridos? Às vezes fazemos alguma coisa, não, mas isso é excelente, as crianças adoram. Mas o que a nossa irmã Filomena falou hoje, perguntamos ao Senhor se podemos melhorar. Perguntamos ao Senhor se é daquela forma que Ele quer que nós apresentemos, ou aquela forma adequada para aquela faixa etária, ou para aquele momento. Mas o nosso coração está tão empedrado que é o certo, que a nossa irmã orou aqui. Aprendemos errado, passamos errado. E às vezes esse erro agora o mundo não perdoa, porque eles trabalham e eles se capacitam. E você vê pessoas que têm formações. A igreja antigamente, como ela falou, a igreja antigamente era pedreiro. Meu pai é o que? Pedreiro, meu pai é o que? Carpinteiro, meu pai é o que? Soldador. Hoje nós temos médicos, nós temos enfermeiros, hoje nós temos engenheiros, temos advogados. Então nós chegamos a alguns lugares que alguém achava que nós não íamos chegar, mas nos aproximamos tanto do material que esquecemos de escrever nos umbrais da porta o que Deus fez para que pudéssemos chegar até ali. Amém, queridos? Precisamos decidir ser servo com excelência, entendendo o real significado daquilo
para que fomos chamados. Como é difícil, irmãos, entendermos para que fomos chamados. Como é difícil. Às vezes no ministério infantil, a pessoa pergunta comigo: ô Sérgio, você está lá na igreja? Ô Sérgio, você está onde? Você está com missões ainda? Não, irmão. Tá. Tu está ajudando lá na salinha, né? É no diminutivo. Porque quando eu dirigi o culto no domingo, à noite, no terceiro domingo, quando trazia os corais para lá, falava do mundo onde estava pregando missões, o irmão Sérgio era um. Mas agora o irmão Sérgio é menor, porque o irmão Sérgio só fica ali, às vezes vai na salinha, às vezes ajuda nas crianças. Irmãos, não existe um ministério mais glorioso. Eu falo que o resgate da igreja brasileira, da igreja mundial, passa por você. A primeira engrenagem desse mundo é você que faz virar. Porque se você enfocar, se você plantar na cabeça da criança, irmãos, como a Bíblia diz, até quando ficar velho, não vai se desviar dele. Amém? Então se alguém te diminui, irmão, você está no ministério que pode girar e transformar o mundo. A nossa irmã falou aí, né? Discipulado reverso, é verdade, irmãos. Tem pais que às vezes não entendem como funciona na Bíblia. Porque o filho pergunta e não sabe. Quando ele vai lá para ser ministrado na sala, ele traz a informação para o pai. Irmãos, louvamos a Deus porque tem professores se despertando para isso, de trazer a ministração e a palavra de Deus com excelência para as crianças. Amém, queridos? Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, né? Eu entendo e falo para ela que ela tem que ter um pouco de paciência comigo, porque como a gente pregava para adultos e missões, irmãos, missões, quem diz culto de missões é puxar a orelha, né? Missões, você vai falar que puxa a orelha, você vai falar que a ideia tem que evangelizar, você vai mostrar onde tem a necessidade, você vai mostrar para o povo que tem que contribuir, que tem que ir, que tem que se dispor. Mas a criança não pode ser assim. Então eu estou me desconstruindo para me reconstruir na presença de Deus. Então, irmãos, a multiforme graça de Deus te permite isso. Eu não sei se você é presbítero, se você é pastor, se você é líder, se você está aqui só porque está acompanhando a tua esposa. Irmãos, Deus pode te usar. Ajude a tua esposa, ajude no ministério infantil. Você vai ser muito bem recompensado pelo Senhor. Eu estou vendo algumas irmãs dando risada falando: tá vendo? Fala mesmo, Deus fala mesmo. Deus fala. Tá bom, queridos? Deus fala. De modo que tenham diferentes dons segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministrar, seja ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação no ensino. Amém? O professor que ama ensinar faz as pessoas amarem e aprender. E eu tenho que abrir um parênteses para falar: tá até aqui dentro do coraçãozinho aqui. Amor, é o meu amor, minha esposa, né? Te amo, Pedro. E ela faz isso com excelência, gente. Faz isso com excelência. Ela pode ter qualquer situação. Nós estamos passando por problema da nossa filha, está em casa. Essa oração deve estar deitada agora, está no quadro quase de depressão, saiu do relacionamento, está bem complicado. E ela está a viagem todinha, irmãos. Pedindo mensagem, ela não responde. Então, você pode imaginar como foi a noite dela, como foi o dia dela. Mas porque ela ama e entende o ministério, ela está aqui. Amém? Então, quando você estiver orando, o nome dela é Amanda. A nossa filha tem 27 anos e está passando por um problema difícil. Mas, irmãos, isso não impede que você faça a obra de Deus, porque nós sabemos que quando você faz a obra de Deus, o Senhor cuida dos seus, porque é promessa de Deus. Irmãos, eu estou fazendo isso com o padrinho, como a irmã falou. Uma vez eu fui ajudar o irmão na igreja e o irmão falou assim: irmão, Deus te abençoe, Deus vai te recompensar. Eu falei: irmão, muito obrigado, mas eu estou fazendo pelo que ele já fez comigo, porque eu sei que ele me tirou. Eu faço pelo que ele fez por mim, irmãos. Nós cristãos temos que ter isso, irmãos, no coração. Você só vai servir com excelência, com profundidade em Cristo, quando você entender que você fazendo tudo o melhor que você possa fazer. Nunca você vai poder retribuir o sangue dele vertido na cruz pela tua vida, quando você ainda era pecador. Não podemos fazer por barganha, irmão. Vou fazer porque Deus vai me abençoar. Não, irmãos. Faça porque Ele já te abençoou. Faça porque você já o abençoou. Faça porque você tem alguns anseios, mas está colocado de joelhos na presença de Deus. Glória a Deus. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Quando ele for velho, não se desviará dele. Eu quero só um parênteses aqui, irmãos. Esse versículo, irmãos, às vezes é mal interpretado. Mas como, Moisés, um versículo tão conhecido, vou correr, mas estou acabando. É um versículo, irmãos, que nós olhamos para o lado do bem. Irmãos, mas pode trazer algum mal? Pode? Pode. O versículo diz assim, vamos fazer uma interpretação de texto. Ensina a criança no caminho que deve andar, certo? Você vai ensinar no caminho certo, o caminho que segue a Cristo, que honra a Cristo. E se você não fizer isso?
e você terceirizar o ensino do teu filho na escola, se você terceirizar o ensino do teu filho, a irmã está lá e a gente não tem um preparo para acessar a mente dele. Ele vai aprender na rua, na escola, numa tela. Sabe o que você está fazendo, irmãos? Você está ensinando ele no caminho que não é de Cristo. Aí, completa o resto do versículo para mim. O que diz o versículo? O que diz? Ainda dele qual? Do bom ou do mal? Qual você escolheu primeiro? Irmãos, é condicional. O evangelho é sempre condicional. Quando Deus tirou o profeta e falou assim: coloca diante do bem e o mal, escolha porém o bem para que vivas. O evangelho é condicional. Se você terceirizar o ensino do teu filho, se você terceirizar nessa época, ele pode aprender coisa que não vai se desviar dele. Ah, não, mas Cristo tem todo o poder. Tem, irmãos, mas vai trazer teu filho com sequela, que nem uma laranja só o bagaço. É isso que você quer para a tua vida? Para a vida do teu amado? Não terceirize o ensino. Não terceirize o cuidado. Porque eu queria aprender agora, irmãos. Só pela graça. Só pela graça. Amém, irmãos? Vocês entenderam? Não estou aterrorizando, não. É interpretação de texto. Não terceirize. Quer que seu filho seja uma bênção? Cuide dele. Como a nossa irmã falou, tenha coerência do que você fala com o que você faz. Você fala, não roube, vai na feira, 8 laranjas por R$1. Você fala, filho, põe mais uma aqui, 9. E o papai ganhou 9. Teu filho está vendo. Filho, peraí. Mas não era 8, pai? Não, mas nós somos espertos. A mãe não queria ser esperto. Talvez você vive de um esperto na cadeia. Podemos acumular vários cursos ditos, ou até mesmo conhecer a Bíblia inteira, mas se não tivermos amor pelo nosso chamado e pelas crianças, de pouco valerá toda essa bagagem. Aí aqui tem uma imagenzinha, você está vendo aqui, né, regando uma florzinha, e está escrito assim: o fruto do meu trabalho ninguém pode roubar. Se você pegar uma criança, irmãos, e ensinar ela com amor a palavra de Deus, cumpre o versículo que temos acima. Nada, ninguém, nem o tempo poderá tirar do seu coração. Amém, gente? Então, o seu trabalho não é vão. Só o amor produz a vida. Aí vamos falar um pouco sobre a missão do ministério. Amém? Aqui está dizendo assim, ó: quando falamos em ministério de crianças, pensamos diretamente nas crianças, diretamente nas famílias, mas não podemos deixar de pensar que se trata de uma organização com um propósito e objetivos. Se não pensarmos assim, não podemos ter um objetivo claro de onde queremos chegar com nossas crianças, visão. E também não daremos sentido a nós mesmos e a toda a equipe que trabalha com elas sobre por que fazemos o que fazemos, missão do Ministério Infantil. Irmãos, foco. Onde nós queremos chegar? Nós estamos falando aqui para a mini-brac e a dobrac. Às vezes nós tínhamos uma dificuldade de não ter continuidade na dobrac em algumas igrejas. Então a criança tinha 10, 11 anos, sabia para onde ia, coloca na dobrac, joga aqui, ela fica deslocada, não consegue ter acesso à informação, vai buscar em algum lugar. Hoje, com a informação vasta que nós temos, muitas delas desnecessárias, mas tem informação, irmãos. Ela vai buscar em algum lugar. Graças a Deus, irmãos, que Deus tocou no coração da equipe nacional da mini-brac e instituiu também o seminário da dobrac. Eu falo para os irmãos, eu fui em 3 já, né, irmão, presenciais. Irmãos, eu falo para ela, os últimos eu não fui por causa do problema que eu tenho na perna, não consigo ficar sentado muito tempo, fico incomodado, eu tenho desgaste no fêmur, mas, irmãos, é impactante, não perca. Não perca, irmãos. Você sai de lá com a tua visão no mínimo renovada, para não dizer transformada. No mínimo renovada. Amém? Se você já tem a visão do reino, você vai sair de lá renovado. Se você não tem, você vai sair com a visão transformada. Com teus olhos caem, então você vai ver qual é o objetivo do reino. Amém, irmão? Em crianças e adolescentes. Então você tem que ter visão para poder completar a tua missão. Amém, queridos? A missão, falando de missão, precisamos responder a seguinte pergunta: o que estamos fazendo? Por que estamos fazendo aquilo que fazemos? E o que somos como Ministério de Crianças? Qual o propósito do Ministério? Irmãos, isso aqui, irmãos, dá um nó na nossa mente, porque, infelizmente, também estou falando para os nossos da casa, né? Infelizmente, ainda temos isso. Quando tem um congresso mini-brac, quando tem um encontro mini-brac, tem um louvorzão da juventude, falando para os nossos da casa, né? Infelizmente, ainda temos isso. Quando tem um congresso mini-brac, quando tem um encontro mini-brac, tem um louvorzão da Jubrac. E eu falo dos nossos, vou falar dos nossos. Tem o louvorzão da Jubrac, tem o encontrão da UFEBRAC e tem o futebol da Masbrac. Mas nesse dia tem o trabalho da mini-brac. Irmãos, é mini-brac, não é mini de pequeno.
Você entendeu o que eu falei? Às vezes não é falta de informação, porque a pessoa é mini, não é mini de pequeno, irmãos. É mini de meninada. Não é mini que é menor, não é mini que é pequeno. Então fica para nós, irmãos, que somos líderes. Irmão, tem um trabalho com criança e adolescente, priorize, irmãos. Essa é a locomotiva do teu evangelho. Essa é a locomotiva, irmãos. É a igreja de hoje e de amanhã, a igreja nossa, eu, a Filomena, minha esposa. Xalá vai ter mais 40 anos. Vai passar, irmãos. Uma criança que tem 7 anos, daqui a 10 anos vai ter 17. Vai ser a igreja de hoje que ela está aprendendo e vai dar continuidade aos ensinamentos de Cristo na terra. Você entende isso, pastor? Você entende isso, líder? Às vezes, irmãos, eu falo com o meu pastor, desculpa, eu sou duro. Às vezes nós estamos reuniões ministeriais, olhando isso na segunda-feira, pastor, a gente está gastando vela nova com defunto velho. O evangelho alcança todo mundo, alcança, irmãos. Mas você tem um irmão de 50 anos, nasceu no evangelho, ele está em todo culto, ele está aprendendo, ele não quer seguir, irmãos. Foca em quem quer aprender, foca em quem está disposto a aprender, foca no barmone, foca onde você tem disponibilidade para entrar ali e fazer a diferença, irmãos. Aí nós vamos à igreja, irmãos. Irmãos, desculpe-nos, mas é que nós tivemos isso da Alfebraca, da Almas Braca, e não estou falando aqui da minha igreja, irmãos. Aí não tem irmão para fechar a porta, aí não tem irmão que liga o ar-condicionado. Irmãos, nós queremos tratar profundidade. Nós temos que ir na ferida, untar, espremer, para que isso possa sarar e nós possamos andar curados. Eu sei que não vai dar glória. Eu sei que não vai ter glória, irmãos. Mas se você quer ter profundidade, tem que reconhecer as feridas. Nós temos que reconhecer. Temos que reconhecer. A Bíblia diz: unta com óleo. O óleo é para amolecer. Então unta com óleo, que a palavra, depois você espreme, sai tudo aquilo que não presta. Aí você vai curando. Quando você vê, só fica cicatriz, que eu tenho algumas. Mas você olha, não dói mais. Glória a Deus. Não dói mais, porque curou. Se você está olhando e está doendo, não curou. Espreme isso aí. A visão do ministério com crianças. Pastoreando as crianças dessa geração. Não é da próxima, não. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que ande. Isso aí está encorajando. Ela vai falar mais sobre isso. Todos vocês que são professores, que não é fácil. Olha essa imagem aí, ó, do espelho. Próximo. Eu nem estou pedindo para irmão passar, mas a irmã está afiada. Obrigado, irmão. Olha esse espelho aí, olha para esse espelho aí, ó. Olha para esse espelho. Você olha para a pessoa que está na frente, uma criança que é uma adolescente, e olha para o espelho. E a legenda diz assim: Pai, me ajuda a enxergar o que o Senhor tem em mim. Você está vendo no espelho, irmão? Ele está todo aqui, está com curativo, está com o cabelo todo bagunçado. Mas no espelho, Jesus veio como um príncipe. Isso é só criança, não, irmãos, é você também. Às vezes você se sente arrebentado, às vezes o mundo quer te destruir, às vezes você está no último fio da sua vida, você tem que pensar, hoje é o último dia. Mas quando Deus olha para você, Ele olha através de Jesus e vê ali o que, irmãos? Um salvo em Cristo, lavado e remido, preparado para dar continuidade à obra dele na terra. Glória a Deus. Esse acesso, irmãos, eu sei que eu aprendi, a criança não sabe, você tem que ser esse espelho, aleluia. Como a irmã falou, abraça ali, você não sabe o que passou um dia, abraça ali, ó. É o terrível, irmão. Eu fui o terrível, irmãos. Eu não vou contar aqui nem para tempo, eu fui o terrível, irmãos. Se eu contar para vocês, minha mulher fala, não fale isso para o Serginho, não, que o Serginho é uma bênção, que não seja nem dessa, irmãos. Eu fui o terrível, mas eu fui alcançado, irmãos. Glória a Deus. Eu fui alcançado. Alguém se tornou espelho até que eu conseguisse enxergar Jesus, até que eu tivesse maturidade para entender que Jesus me purificava. Teve alguém que fez esse papel por mim. Eu louvo a Deus. 2 das minhas professoras já foram enterradas, uma com câncer e uma por idade, né? Tendo visto que eu já tenho mais de 40. Mas vamos lá. Para atuar no ministério com crianças, precisamos estar convictos de que essa é a visão de Deus de nosso ministério. Devemos atuar por amor e não por falta de opção. Vou parar aqui, irmãos. Tenho que parar. Irmãos, na tua igreja, irmãos, nós não temos material humano. Temos. Tem. Nós fomos agora no encontro lá no Jockey Club de adolescentes, né? Dos dois, mas foi com mais ênfase na Dobraca. Irmãos, nós esquecemos do poder da oração.
Em algum lugar na caminhada, nós deixamos a oração em segundo plano. Antigamente, quando o pastor da igreja estava passando por um problema, ele não ia para o Facebook falando chateado, decepcionado. Não. Ele não postava figurinha no Insta com indireta. E eu estou falando, pastor, estou falando você que é líder, você que é crente. Sabe o que fazia, irmãos? O que os pastores ensinavam? Entra no teu quarto, tranca a tua porta, fala do teu Deus que está em secreto, porque em secreto vai te responder. Glória a Deus. Falta alguma coisa lá na tua igreja, no teu ministério? Ora. Falta alguma coisa nos pés do Senhor, irmãos. Nós não falamos que a obra está na mão do Senhor, a obra pertence a Ele. Se pertence a Ele, Ele cuida. Tenha convicção, irmãos. Nós temos problemas e batamos inúmeros. E eu estou falando para nós, em algum momento, nós deixamos a oração do segundo plano. Vamos pedir para o vereador para ver se ele, vereador da cidade, para ver se ele arruma uma salinha das crianças. Não, irmãos, maior que o vereador é o prefeito. Maior que o prefeito é o governador. Maior que o governador é o governo. Mas maior que todos eles, irmão, está na palma da mão, é o teu Deus que você é filho. Você é como eu chegar no céu? Quando chegar no céu, irmão, eu quero ver Pedro. Eu pareço com ele um pouquinho, eu quero conhecer ele. Ficou Pedro. Tu me defendeu. Algumas vezes eu citava o versículo, tu me defendeu. Mas também me defendeu depois que ele foi convertido, tá, irmão? Não é só na época mal, não, tá? Mas eu quero primeiro ver Jesus, querido. Se você tem acesso a Deus, irmãos, vai a Deus, querido. Vai a Deus. Não deixa Deus como última opção. Deus tem que ser a tua primeira opção. Glória a Deus. Então não coloque ninguém lá porque não tem ninguém. Olha a Deus. Porque às vezes você olha para a pessoa e fala, ela não tem chamado. Você. Mas você ora a Deus, eu chamo ela. Sabe por quê? Porque Deus está incomodando ela e vai incapacitar. Temos que assumir um compromisso com Deus para atender esse chamado. Quando sabemos porque fomos chamados, para quê? E o que queremos alcançar, não nos deixamos levar por ventos e dúvidas, nem por modismo. Não há lugar para inconstância. Amém? Não vou nem falar. Será que temos olhado o nosso ministério segundo a visão de Deus, com os olhos da nossa denominação, de nosso pastor, ou com os nossos próprios olhos? Não vou comentar. Começou aqui falando dele, por ele, para ele. Se nós seguimos essa regra em tudo que vamos fazer na vida, irmãos, seremos bem-sucedidos. Dele, por ele e para ele. Senhor, eu quero um carro novo. Vem dele, amém. Por ele, se é para ele, não, então não é para ser. Não é para ser, se tiver um carro bom, eu tenho um carro importado hoje. Mas se teu irmão tiver um ponto aqui, ó, caindo no pecado, você não puder levar em casa, não é dele, não é para ele, esquece. Vai te trazer maldição. Irmãos, eu corri, me desculpa, tomei muito tempo. Quero chamar minha esposa aqui. Eu quero dizer para os irmãos que eu saio daqui com a visão renovada. Eu levei um puxão nas duas orelhas, até aumentou meu pescoço, que gordo não tem pescoço, mas aumentou porque fui bem puxado. E eu prometo aos irmãos que eu vou voltar, se eu voltar algum dia, eu voltarei muito mais afiado, tá bom, queridos? Com mais tempo para que nós possamos destrinchar a palavra do Senhor, amém? Espero que você tenha sido alcançado. Tenho certeza que você foi, amém? Eu quero fazer uma breve oração pela minha esposa. E vocês vão ficar aqui agora por quem me ensina todo dia. Tá bom, queridos? Depois de Deus, óbvio. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos aqui na Tua presença.